Boa noite, minhas irmãs. Eu estou nervosa já. Quando é na casa da Marci, parece que é diferente, né? Aqui é diferente, Marci. É diferente. Ô, Bela, você quer que eu passe o slide? É minha. Passa? Ah, eu vou querer. Vamos orar primeiro, né, gente? Acho que tá, o Prince comprou aquele dia para o pastor? Não? Deixa eu ver aqui. Então vamos orar, né? Para Deus nos iluminar mais. Senhor amado Deus, querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te honrar, para te glorificar, para engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Porque tu és maravilhoso, és bondoso, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. E nós estamos aqui hoje, ó Pai, para te cultuar, te honrar, para ouvir a tua palavra, ó Deus. Senhor, eu venho aqui me dispor para que o Senhor faça em mim o que o Senhor deseje. Me use, Senhor Deus, que a minha língua profetize aquilo que o Senhor deseje. Que a minha boca, Senhor Deus, fale aquilo que o Senhor queira. Que não seja eu, Senhor, e sim o Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu não sou ninguém, ó Pai, mas com a tua misericórdia eu vou poder falar as palavras que o Senhor deseja que eu fale. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui hoje ministrando essa palavra, ó Deus, no coração dessas mulheres, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá, né? Hoje é a nossa terceira aula, né? Para a graça de Deus. Nós já falamos de Eva, falamos de Sara e agora a gente vai falar de Agar, né? A gente está falando das mulheres da Bíblia em ordem cronológica, uma ordem que a Bíblia em si ela é uma história, né? É uma história em ordem. Só que a Bíblia em si ela está dividida por livros e a gente está tentando trazer a ordem da história das mulheres da Bíblia, né? E a primeira a gente falou da Eva e de Sara. Como a gente vai falar hoje de Agar, a gente vai falar um pouco ainda da história que a Natália contou na última aula, porque a gente vai falar um pouco de Abraão, né? Até Agar chegar no convívio ali de Abraão, né? Então, primeiro a gente vai começar falando de quem foi Abraão e sua descendência. Então vamos lá. Abraão, ele viveu na cidade de Ur dos Caldeus, que ficava no sul da Mesopotâmia, na região que hoje corresponde ao Iraque, próximo ao rio Eufrates e ao Golfo Pérsico. Ele vivia com a sua família, né? Lá ele vivia com seu pai, com seus irmãos e com a Sara, né? Com Sarai, que ele tomou para esposa, né? O seu pai chamava Terá. Lá onde ele vivia era uma cidade muito idólatra, né? Lá ele vivia com a idolatria presente lá, né? Ele era um homem que não tinha merecimento nenhum para que Deus olhasse para ele. Mas Deus ainda, com a sua misericórdia, encontrou, né, alguma coisa ali em Abraão para fazer maravilhas na vida dele. Ele vivia nessa cidade idólatra e ali cultuava, tinha imagens, né? Era uma cidade que vivia muito aquela cultura ali, tá? Aqui eu coloquei algumas curiosidades para vocês. A descendência de Abraão, e eu coloquei ali desde Adão, tá? É uma curiosidade que eu achei muito interessante, que eu quero que vocês olhem ali, olha. Então, a descendência de Abraão veio de Adão, né? Primeiro homem, Sete, filho de Adão, Enos, Cainã, Malaleu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Artaxedes, Salá ou Sela, Eber, Peleg, aí a gente tem até Abraão, né? E seu pai Terá. Então, ali, a gente tem todas as descendências de Abraão. Então, a gente vê que a descendência de Abraão, ela já veio da descendência de Sete, né, que era o filho
do Adão, depois que ele perdeu o Abel, né? Então, a gente tem ali, depois do dilúvio, a gente tem Noé, e a gente tem o Sem, que era filho de Noé, é a descendência santa, né, que a gente fala. Então, essa aí é a descendência de Abraão. Outra coisa que eu achei interessante passar foi a idade que cada um morreu. Vocês vão entender o porquê. Essa ordem aí está descrita na Bíblia, tá, gente? Ali, depois eu vou disponibilizar esse estudo para vocês lá no grupo. Ali tem todos os versículos aonde fala a idade que eles morreram. Que eles morreram, para vocês poderem estar conferindo, tá? Então, vamos falar só alguns ali. A gente tem Adão, que morreu com 930 anos. A gente teve, quem viveu mais foi o Matusalém, com 969. O pai do Abraão, Terá, viveu até 205 anos, tá? Tudo isso está descrito ali, as referências bíblicas estão todas ali para vocês depois estarem conferindo, tá? Então, essa aí é a idade das descendências. Por que eu coloquei isso aí? Porque eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, porque Abraão viveu 175 anos. Teve gente ali na descendência dele que Abraão pode ter convivido com eles. Concordam comigo? Então, ali, olha, Abraão provavelmente conheceu algum dos seus antepassados pessoalmente. Outros, eles podem ter vivido só que em geografias diferentes, né? Cidades diferentes, continentes diferentes. Com base nas linhas do tempo de vida que a Bíblia nos fornece, eu consegui fazer um comparativo. Estima-se, né, que Abraão tenha nascido cerca de 1946 anos após a criação de Adão, segundo a cronologia bíblica, usando a Septuaginta, tá? Que é a Bíblia de estudo, né? Ou o texto massorético, e com isso a gente pode cruzar os dados e deu aqueles dados ali, olha. Ele não viveu com Noé, né? Provavelmente não, porque Noé morreu no ano de 2006. Noé morreu quando Abraão tinha cerca de 58 anos. Então, eles, teoricamente, às vezes eles podem ter se encontrados, ou até mesmo Abraão pode ter ouviu falar de Noé, né? Aí ali a gente tem Sem, que provavelmente Abraão viveu, né? Sem viveu cerca de 150 anos após o nascimento de Abraão. Ele é bisavô de Abraão e poderia tê-lo conhecido pessoalmente. Poderia, tá, gente? Que a Bíblia não fala, mas eu fiz foi um comparativo aí, tá? Artaxerxes, né, o rei Artaxerxes, viveu 100 anos enquanto Abraão já era vivo. Interessante que a gente tem aí Naor, né, que morreu quando Abraão tinha 51 anos. E o Terá, o pai dele, que a gente sabe que viveu, né, e Abraão já tinha 75 anos quando o pai dele morreu. Então, Abraão teve uma família que ele conheceu, né? Ele conheceu os antepassados dele. É interessante a gente ver que ele conhecia a história, né? Ele conhecia a história do Jardim do Éden. A gente fala que conhecia porque hoje a gente passa para os nossos filhos as histórias dos nossos antepassados. Então, provavelmente, Abraão já ouvia falar das histórias deles, né? Porque a história veio na descendência, né? O pai conversa, conta sobre o avô, e aí vai passando, né, a história. Então, aí a gente tem Abraão, e esse comparativo aí eu achei muito interessante, porque é a curiosidade da gente pensar assim, não, Abraão não viveu com ninguém, mas ele viveu sim, e ele conhecia, e ele pode ter conhecido os seus antepassados. Lógico que pode ser em geografias diferentes, como eu disse, às vezes, quem estava no estudo de Eva, viu que depois que a gente teve o dilúvio, a gente teve a deriva continental, que antes era Pangeia, né, os continentes eram todos juntinhos. Depois, com o dilúvio, teve a separação, que a gente fala de deriva continental, e os continentes foram separando, né? Então, provavelmente, várias pessoas que foram viver, né, em outros lugares, tá? Agora,
depois que a gente falou, então, da história de Abraão, né, que ele vivia lá com seus antepassados, ele conheceu algum dos seus antepassados, né, agora a gente vai ver que Deus lembrou de Abraão, né, Abraão não tinha nenhum merecimento, Abraão pecador igual a gente, né, pecador igual a gente, e Deus viu nele, escolheu ele para gerar, né, para ele ser pai de grande nação. Então vamos lá, Deus faz a promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, vamos abrir lá? A gente vai começar assim, porque até chegar em Agar, tá? Não tem um texto base, porque a gente vai ver vários textos, várias referências, tá? Então vamos lá, Gênesis 12. Aqui nesse texto, Deus chama Abraão pela primeira vez, tá? Aqui nesse texto, vamos ler do 12, do 1 até o 9, tá? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que ele tinha aparecido, passando dali para o monte a leste de Betel. Armou a sua. Então vamos lá. Então, Abraão, nesse texto aí, a gente vê o chamado que Deus fez para ele, né? Mandou ele sair da terra dele com a sua parentela. Ele levou todo mundo, né? O pai dele foi, a Sarai foi, Ló foi. A gente vê que, exceto Jesus Cristo, Abraão é provavelmente a pessoa mais importante na Bíblia, né? Uma vez que todos os cristãos são justificados pela fé com Abraão e chamados filhos de Abraão. Então, no texto aí, a gente vê que Abraão, ele saiu da sua terra, levou os seus parentes, né? Levou a sua esposa, levou o seu sobrinho Ló. Quando Abraão, ele ouve a voz do Senhor, gente, imagina, quem chamou ele foi o Senhor que fez o céu e a terra. Ele ouviu a voz daquele que, pela sua voz, criou o universo, né? Então, Abraão teve uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas tiveram, né? Então, quando ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, o que Deus quer falar com ele? Que não há um novo começo, nem coisa nova no mundo, se Deus não te tirar daquele lugar, né? Quando Deus, ele falou isso para Abraão, já bastou Abraão mudar de vida. Ele falou assim: sai da sua terra. Abraão não pensou duas vezes, pegou todo mundo e saiu, né? Pegou todo mundo e saiu. Quando Abraão ele saiu da sua terra, ele levou todo mundo. Só que o que acontece? Quando Deus falou com ele assim: sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que ele fez? Ele parou, né? Aí o texto fala que ele
parou lá na terra ele saiu de Harã e habitou em Betel, né? E ali ele ficou ali. Na história, né, que a gente lê aqui, a gente vê que depois disso, primeiro, Deus não mandou ele parar. Ele parou. Aí, a gente pode ler mais para frente ali, que agora vai acontecer uma fome, né, lá onde ele estava. Abraão ouviu a voz do Senhor, mas ele não confiou no Senhor plenamente. Por quê? Quando aconteceu a fome, o que ele deveria ter esperado? O Senhor vai providenciar tudo para mim. Ele não esperou. Ele pegou todo mundo e desceu para a terra do Egito. Lá no Egito, a gente tem, Abraão sabia, né? Idolatria, culto a outros deuses, e ele sabia o que ia acontecer. No entanto, ele já começou a pecar. O que ele fez? Já falou a mentira, né? Ele falou a mentira e falou que a Sara era meia-irmã dele. Ele falou uma meia mentira, né? Realmente a Sara era meia-irmã. Mas ele não confiou no Senhor e desceu para lá. Aí, pronto, a vida do Abraão começou a dar errado aí, né? A gente vê que a história toda começa errada a partir daí, que ele não confiou no Senhor, né? Quando, olha para você ver, Deus falou com ele, sai da tua terra. A fé do Abraão é testada. Quando ele estava lá na fome, no perigo, ao invés dele esperar, ele não esperou. Ele desceu para o Egito. Então, a promessa vem da mesma voz que criou o universo. Ele deveria ter confiado totalmente no caminho que ele iria seguir. Mas agora o que acontece? Ele teme, ele fica temeroso, né? Então, ele desce para o Egito sem consultar a Deus. Primeiro, ele não entregou os seus passos ao Senhor, né? Ele tinha medo, né? Aí a hora que ele vai agora para o Egito, fala uma meia-verdade, aí agora entra num conflito, né? Lá a gente sabe que na história, né? Lá no Egito, o rei pega a sua esposa, né? E ele fala que era meia-irmã dele, e a Sarai vai, né? Só que Deus é tão maravilhoso que mesmo Abraão tendo essas falhas, Deus ainda protegeu ele. Por quê? O rei não poderia tocar nenhum dedo em Sarai, porque a descendência santa não poderia ter dúvidas. A dúvida não poderia estar na cabeça de ninguém dali. Porque se o rei tivesse tocado em Sarai, o que poderia ter pensado? O filho não é de Abraão, o filho é do rei. Mas Deus, ele é tão misericordioso que mesmo nas falhas de Abraão, ele protege ele. O que ele fez? Deus joga uma praga lá, né? Aí o rei descobre que ela era meia-irmã, e ainda era esposa de Abrão, manda ele embora e dá a ele riquezas, né? Riquezas, servos e servas. Lá no Egito, tinha essa cultura, né, de servas, de escravos, né? E Abraão já era rico e saiu de lá mais rico ainda. Agora a gente vai ver que essa riqueza para ele vai dar grandes problemas. Porque a riqueza, ao invés de trazer felicidade para Abraão, trouxe desespero, né? Quando ele sai do Egito com essa riqueza, ele entrou no Egito, a vida dele já começou a desandar pela mentira. Saiu do Egito rico, agora que o negócio desandou mesmo. Porque vai ter briga entre seu sobrinho Ló e a serva que saiu de lá, né? Foi doada para eles. Vai ser agora um conflito na família de Abrão, né? É uma riqueza que agora vai virar um desespero, né? Então agora a gente vai ver estou passando rápido assim, gente, é porque o nosso foco hoje é em Agar, tá? Então vamos lá, chegando até o ponto onde Agar apareceu, né? Agar, então, ela foi um presente do rei para Abrão, depois que o rei descobriu a mentira do Abrão, né? Foi um presente, né?
Eles tinham essa mania, viu, gente, de dar presente, dar ser humano como presente. Então, o faraó deu a Abraão servos e servas e riquezas. Entre as servas estava Agar, uma egípcia muito linda, muito bonita, tá? É, os servos daquela época, eles eram muito valorizados eles eram bons servos na cozinha, cuidavam muito do ambiente ali muito bem, então eles eram muito valorizados, tá? E esses bens agora que Abraão ganhou, agora vai ser para eles conflito, né? Nós tivemos então o conflito com Ló, também que a gente não vai passar aqui, né? Com as guerras, e a gente agora vai ver o problema da Agar com a Sara, né? Então a Agar, ela é identificada como egípcia, né? No capítulo 16, 1, a gente pode ler aqui. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dá. Perdão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então, Agar, né, a gente é egípcia. Na Bíblia não fala que veio do Egito, né, nesse tempo, mas dá-se a entender que esses servos e essas servas que foram dadas a Abrão, ela estava no meio, tá? Agar, ela não era uma escrava comum, tá? Ela cuidava diretamente da Sara. Então, ela era uma serva, ela não era uma escrava, ela era uma serva particular de Sara, tá? Ela tinha privilégios por ser serva de Sara, tá? Ela tinha responsabilidades. Por que a gente sabe que ela tinha responsabilidades? Por causa da narrativa, a gente vai ver que ela foi a escolhida para ser a segunda esposa de Abrão, né? Só que por ela ter esse privilégio, agora ela vai tornar o drama central da família de Abraão um pesadelo, né? Por quê? Agora nós vamos ver que Agar vai ter um papel aí que ninguém pega Deus de surpresa, né, gente? Ninguém pega Deus de surpresa. Então, Deus já sabia dessa queda de Abraão, Deus já sabia desse deslize. Deus já tinha um plano, né? Ele já tinha um plano para isso. Então, a gente vai ver o plano aí no final, né? E esse plano perpetua até hoje, né? Então, vamos lá. Então, Agar, ela desceu do Egito, né? Nessa leva de escravos e servas que Abrão ganhou lá do rei, né? Por causa da sua mentira. Para o rei não ficar tão ruim com Abrão, ele deu nesses servos. E agora a gente vai ver que essas riquezas aí, quando ele sai do Egito, essas consequências e o retorno ao altar. O que é isso? Eu coloquei aqui que nem toda riqueza é bênção, né? Ao sair do Egito, Abrão levou riquezas, servos e servas, né? Quando a gente leu. Só que esses bens causaram contendas entre seus pastores e os de Ló, né? A gente pode ver na história que a gente teve uma briga aí entre Ló e Abrão, onde Ló escolhe o terreno melhor para levar o seu rebanho, e Ló ainda desce para Sodoma e Gomorra, né? E a gente tem ali uma briga aí, depois vocês podem ler a briga com os reis. Agora a gente tem também, numa riqueza, a serva Agar, recebida no Egito, tornou-se concubina e gerou Ismael, né? O fruto de uma decisão precipitada. Gente, quando a gente fala que essas riquezas aí agora não são bênçãos, isso tudo é consequência do erro que Abraão já cometeu ao entrar no Egito. Ele não deveria nem ter ido, porque deveria ter esperado no Senhor. Cabeça dura, foi, sem pedir orientação a Deus. Chegando lá, fala mentira. Deus deve ter pensado assim: Abrão, eu fiz o céu e a terra. Não pode esperar o que eu vou fazer na sua vida? Vai tomar suas próprias decisões? É o que a gente faz, né? Até hoje. O que aconteceu? Ele foi para o Egito,
com mais mentiras. Agora ele saiu de lá. A consequência do pecado de Abrão já começou aí. Guerras, Deus dá a riqueza, mas consequentemente vem o problema. Veio as guerras com o seu sobrinho Ló, veio os desentendimentos na família dele, e agora a gente tem Agar. Coitada, porque ela caiu de paraquedas. Né? Ela caiu de paraquedas. Ninguém pega Deus de surpresa, mas a promessa não era para ela. Né? Ela foi doada como uma serva, a gente não pode falar escrava, porque ela não era, ela era serva de Sarai. Tá? A impaciência e a incredulidade de Abrão trouxeram dor e divisão para o lar dele. A gente tem que pensar muito bem isso. Quando a gente não confia a nossa vida ao Senhor, às vezes podem vir riquezas, mas podem vir dor de cabeça. Né? Agora, o Abrão sai do Egito e vai voltar para o altar, voltar para o recomeço. Né? Abraão retorna a Betel, onde antes havia erguido um altar ao Senhor, onde ele nunca deveria ter saído. Né? Agora ele voltou. Eu imagino que Abraão deve ter pensado, né? Fiz errado. Deve ter pensado assim, nossa, não deveria ter vindo. Ele arrependeu e voltou. Ele voltou, agora ele invoca novamente o nome de Deus, demonstrando arrependimento. Mesmo após as falhas, Deus oferece perdão e restauração a Abrão. Mesmo com todo o deslize dele, ele ainda vai continuar sendo o pai de grandes nações. Nunca abandone o altar, nunca abandone a voltar ao altar, porque nós somos pecadores, coração inclinado para o mal, merecemos, não ore pedindo a Deus o que você merece, mas quando a gente arrepende e volta, humilhando, Deus nos acolhe. É na presença de Deus que encontramos cura, direção e a verdadeira alegria. Foi isso que Abraão fez. Pegou todo mundo lá, os presentes dele, que ele não rejeitou, e voltou para o altar. Tá? Ele voltando para o altar, ele pediu perdão, Deus aceitou o perdão dele, né? Como sempre, Pai misericordioso, aceitou o perdão dele. Agora vai começar a promessa, né? A aliança com Abrão. Mesmo temeroso após as batalhas, né, e as incertezas que aconteceram no decorrer aí da trajetória até chegar em Betel novamente, Abrão recebe do Senhor uma palavra de consolo, esperança e promessa. Deus reafirma que a sua descendência não viria de um servo. Por quê? Quando Abrão saiu da terra dele lá, da sua parentela, ele tinha um servo chamado Eliezer. Ele achava que a sua descendência viria desse servo, porque a Sara já era idosa, as regras dela, né, que era a menstruação, já não tinha. Ele nunca imaginou que ela poderia gerar filhos. Então ele achou que que ia vir pelo Eliezer, né, que era um servo era também um servo íntimo, era um servo particular dele ali. Ele tinha Eliezer como seu filho. E naquela época era costume, quem não tinha filhos, o servo herdar, né, herdar o nome e herdar ali a herança do seu dono. Né? Só que Deus fala para ele que não seria o servo, seria a sua própria descendência, do seu próprio sangue. Só que Deus não fala que é com Sarai. Nesse primeiro chamado aí, Abrão, Deus não fala com Abrão que a descendência dele viria de Sarai, tá? Mas a sua própria carne. Aí só que Deus, para mostrar a ele que o que queria acontecer, chamou ele para fora da tenda, falou com ele: olhe para as esteiras do céu, né? E tente contar, né? Garantindo ele a posteridade incontável de descendentes. Só que esse momento aí marca não apenas a promessa de Deus para Abrão, como a descendência sanguínea,
mas sim marca a descendência de Abraão, uma aliança que vai perpetuar até os dias de hoje. Mesmo não sendo sanguíneos, mas são filhos da fé, né? Que nós somos filhos de Abraão pela fé, né? Então, as estrelas incontáveis do céu não seriam apenas a sua própria descendência sanguínea, e sim uma aliança que aponta para todos os que creem como ele creu no Senhor, tá? Porque Deus transforma o medo em confiança e a dúvida em fé. Deus transformou o medo de Abrão, em não ter descendentes, em confiança, tá? E isso transformou a dúvida que ele tinha em fé, né? Então foi o primeiro chamado, lembrando que ele não disse que seria com Sarai, tá? Agora, então tá, Deus chamou Abrão, contou ele da promessa, beleza. Só que Abraão desesperado, como a gente é, né? Não pode esperar no Senhor. Após 10 anos sem o cumprimento da promessa, Sara já tem 75 anos, Abraão já fica preocupado, né? Começa a perder a esperança. Abraão pensa assim, Deus fez uma promessa, até hoje não cumpriu, minha esposa já está ficando velha, né? Já está ficando sem, não está podendo, não vai poder mais gerar filhos, e agora? Agora é a ajudinha. Ele vai tentar, ele não. Sarai, também descrente na promessa, vai tentar ajudar Deus. O erro, né? Ajudar o Senhor. Ele deve pensar assim, povo bobo. Me ajudar em quê? Que eu já sei, não esqueci, né? Quem esquece é a gente, ele não. Agora ele vai tentar ajudar. Gente, Sarai, né? Ela foi ajudar Abrão, mas ela achava que ela não estava errada, porque naquela época tinha o código de Hammurabi, né? A nossa amiga Carla ali falou comigo que esse código ainda é estudado até hoje, né, Carla? Para quem começa a fazer direito, é um código ainda estudado. E nesse código de Hammurabi, ele dava direito a Sarai entregar a sua serva para Abrão, para ela ter filhos e ser descendente dele e ela cuidasse dos filhos. Porque nesse código explica tudo como que tem que ser feito para a serva, né? Por exemplo, vai dar tudo explicadinho, né? Igual se fosse a nossa lei hoje, né, Carla? Tudo lá pontuado, o que tem que ser feito, como a serva deveria agir, como ela deveria agir. Então a Sarai estava achando que ela estava de boa, estava ali, vou entregar minha serva, estou dentro da lei, vou entregar a serva para Abrão. Primeira vez que a gente vê a barriga de aluguel, né? Primeiro, agora, o contexto da barriga de aluguel. Veio agora em Agar, né? Essa atitude de Sara revela a falta de fé, né? E a confiança no tempo de Deus. Ela sabia da promessa. Como Deus não tinha falado que ia ser com ela, ela pensou assim, não vai ser comigo. Vou ajudar Deus, estou dentro do código, beleza, vou entregar a minha serva, porque era serva íntima, né? Porque ela era só da Sara, vou entregar a serva para o Abrão. Gente, Abrão não cogitou, né? Olhou para aquela serva linda, porque disse que ela era muito linda, pensou assim, vai ter que ajudar Deus mesmo, né? Falta de fé, dormiu com Agar, sem cogitar e sem consultar novamente ao Senhor. Agora, o que acontece? Agar fica grávida, né? Sem querer, ficou grávida. Agora, o que acontece? Além da Sara ter dado Agar, agora ela fica com ciúme. Fica com ciúme, porque Agar agora está grávida. Ela gera ciúmes em Sara, iniciando aí agora uma tensão doméstica. Agar estava dentro da casa. Imagina, gente, Abrão doido para ter um filho, Sara não pode, Agar engravida. Ele deve ter cuidado da Agar, né? Ficado lá com a Agar, conversado com ela, dado maior atenção para ela. O que aconteceu? Causou ciúme na Sara. Mas quem que começou a confusão foi quem? A Sara, né? Agora, o Abrão aí, ele falha em omitir
não recusando a deitar, né? Ele não está liderando a sua casa ali espiritualmente, porque o que ele deveria ter feito? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Posso deitar com H? Não, ele não perguntou, não. Pode vir que eu vou deitar com ela, a descendência vai vir daqui mesmo e pronto. Agora, nós temos agora a relação entre três partes. Agar, Sarai e Abrão. Agora, Agar, que era a insubordinada, a Sarai, que começa a oprimir Agar, e Abraão, que agora fica se esquivando. Né? Aonde a gente vê isso, né? A gente vê isso desde lá do jardim. Adão põe a culpa em Eva, Eva põe a culpa em Adão, e ali ninguém tem culpa, quando pensa não está pondo culpa em Deus. Aqui lá vai para o mesmo caminho. Né? Agora a gente começa. A Sara começa a ter ciúme da Agar, a Agar, que deveria estar no seu lugar também como serva, começa a levantar o tupetinho ali, né? Aí agora o Abraão fica ali, né? Se esquivando ali dos dois. Agora vem o preço da desobediência. Agora, Agar começa a desprezar a Sara. Gente, na Bíblia fala, vou encontrar aqui, mais para frente a gente vai ver. Na Bíblia fala que, em Provérbios, que Deus não aceita o servo dominar ou falar mal ou se impor ao seu dono, tá? E o que aconteceu? Agar agora, ela começa a fazer isso com a Sara, tá? Agora o desprezo de Agar, a dureza de Sara e a passividade de Abrão mostra que todos estão errados. Tudo. Agar está descumprindo a lei, né? Deus não, cada um tem o seu papel, e o papel de Agar como serva não era de se impor na sua, não posso falar dona, né? Na sua senhora, Abraão que não fala nada, e agora a Sara que quer fazer alguma coisa, né? Agora o conflito começou ali, né? Aí, gente, desde agora o conflito do filho de Ismael começa, a vida de Ismael começa ali naquele desentendimento ali. O Abrão permite que a dor e o orgulho governem. Por quê? Abrão fala com a Sara assim, resolve aí. Né? Ele fica de fora e deixa a Sara resolver. Ele não vai ser agora o cabeça da casa. Deixou a responsabilidade agora para a esposa. E agora vocês já viram, né? O que acontece? Gente, uma lição. Não tente ajudar Deus com seus próprios métodos. Obedeça e confie. Quando a gente tenta ajudar o Senhor, pode ter certeza que o nosso coração ele é enganoso e muita coisa não é do Senhor, muita coisa é do nosso coração. Às vezes fala assim, Senhor, eu estou precisando disso. Não, eu estou achando que é isso mesmo que o Senhor quer. Mas não é. Às vezes é o seu coração que quer que você faça isso. E quando você vai ver, um monte de gente que estava ali ao seu redor está tomando prejuízo. A Sara poderia estar muito bem quietinha, esperando a promessa. Não precisava ter comprometido a sua serva Agar, que ela era uma boa serva, cuidava bem da Sara, cuidava bem da casa. Não, agora põe a Agar numa posição que ela também se sentiu, né? Agora, pai do filho, primeiro filho de Abrão, ela se sentiu, né? Agora, o que acontece? A Agar, ela começou então a desprezar a Sara, né? E a Sara agora também, a Bíblia não fala, mas provavelmente a Sara deve ter, ela deve ter falado cada coisa para Agar. Ela deve ter posto a Agar abaixo de cachorro, né? Mas aqui, pensa bem, a culpa não era da Agar, a culpa era dela. Aí agora o que ela faz? Agar, não aguentando mais a tortura da Sara,
não fala, na Bíblia não fala que, que teve. A gente pode ver que teve afrontas, né, palavras, mas a gente não pode falar que teve algum castigo maior, né? Mas a Agar agora, a única saída que ela teve foi fugir, né? Fugir daquele problema ali que estava dentro daquela casa. A Agar foge humilhada, sem direção, sem apoio, grávida e rejeitada. Gente, naquela época, quando você era rejeitada, ninguém olhava para você, não. Você foi rejeitada, então você agora você está sendo esquecida, né? Aí o que ela faz? Ela era do Egito e ela foi caminhando para o Egito, achando que lá agora ela saiu de lá como uma serva, agora está voltando como uma serva grávida, né? Ela achando que ela ia voltar para sua casa e agora ela lá no deserto, ela não estava. Quando Deus vai em busca dela, quando a gente está nos planos do Senhor, Ele vem em nosso encontro. Lá no jardim, Deus foi ao encontro de Adão e Eva, mesmo eles pecando. Agora, lá no deserto, Agar recebe a visita de um anjo. Esse anjo, em outros estudos, falam que ele era a segunda pessoa da Trindade. Então, ele era o próprio Deus, né, que estava ali conversando com ela. E é a primeira passagem, a primeira vez que a gente vê na Bíblia um anjo, né, ou até mesmo Deus chamando uma mulher pelo nome. E ele chamou Agar pelo nome, né? Ele chamou Agar e falou com ela, né? É interessante que ele estava junto à fonte. Ela estava junto à fonte no caminho de Sur. Sur já estava lá perto do Egito, né? E é interessante que a gente vê quando Jesus encontrou a mulher samaritana, né? Ele a encontrou. Agora, Deus também encontrou Agar. Mesmo Agar não sendo parte da promessa, Deus a encontrou, né? Agora, o anjo do Senhor chamou ela pelo nome. Ele faz duas perguntas reveladoras. De onde vens, para onde vais? Essa pergunta aí muda a vida da Agar, né? E essas duas perguntas aí mostra que ele estava tendo um diálogo com Agar, né? Ele estava conversando com ela. E o que ele faz? Ele faz duas promessas. Seus descendentes são parte de seus planos, são parte dos planos de Deus para a história. Aí Deus fala com ele assim: olha, você vai voltar, esse seu filho vai chamar Ismael, né? Que traduzindo, Ismael significa Deus ouviu, e ele ia ser também, Deus tinha uma promessa para Ismael, né? Ele seria também pai de grandes nações, ele também seria ali uma pessoa, na Bíblia a gente consegue ver, né? Ismael, ele patriarca de uma tribo nômade com 12 subtribos. Ele seria pai de reis, né, de príncipes. Príncipes ou reis? Perdi. Roberta, príncipes ou reis? Ou 12? Ismael? Vou voltar, depois eu volto. Perdi. Então tá. Então a promessa para Ismael também seria que ele teria descendentes que ia ser lembrados. Gente, Ismael, ele é considerado o pai dos árabes. Por que eu quero que vocês entendam? Porque depois a gente vai ver o conflito entre Israel, né, e os árabes, a gente vai ver que tem conflito a partir daqui. Então, o Ismael, ele é considerado o patriarca dos árabes, tá? E os ismaelitas, eles espalharam-se na fronteira do Egito até o Golfo Pérsico. Na tradição islâmica, né, ele é considerado o pai dos árabes. Então, Agar, o que ela faz? Ela volta, ela fez o caminho de volta para a tenda de Sarai, ela se humilha. Na Bíblia não conta, mas provavelmente ela se humilhou diante da senhora, embora o texto não fala, né,
qual foi a reação de Sara, mas tudo indica que ela perdoou na Agar, né? Ela acreditou no relato que Agar contou, o que aconteceu no deserto. Provavelmente Agar ia ter chegado e falado assim, olha, um anjo me apareceu, contou, falou isso, 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 isso. A Sara acreditou, né? Não fala, mas dá a entender, porque se ela aceitou ela lá dentro de casa de volta, ela acreditou, né? Então, é provável que a Sara não tenha voltado a maltratá-la, pois, afinal de contas, Deus estava vendo Agar. Então, ela é recebida e o Ismael nasce, né? Abraão o legitima como filho ao referendar o nome de Ismael, dado pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou, se vai chamar Ismael. Ela chegou e contou para Sara o que aconteceu, falou que o filho ia chamar Ismael. Abrão aceitou ela de novo, colocou o nome de Ismael, né? Deus falando com ela, ele aceitou o nome. Nesse tempo, Abrão tinha 86 anos, e agora ele vai esperar ainda 14 anos até nascer o filho da promessa. E 12 príncipes. 12 príncipes, tá, gente? Não são reis, são príncipes. Então, agora Agar, na primeira saída dela, ela saiu da casa, agora voltou, Ismael nasceu. Estão conseguindo me acompanhar? Falo muito depressa, né? Agora, o que acontece? Agar está lá na casa, voltou, né? Agora, 13 anos se passaram. 13 anos se passaram. Durante esses 13 anos, o silêncio de Deus pairou sobre a promessa. 13 anos sem Deus falar mais nada dessa promessa. De novo, né? Abraão e Sara já estavam aceitando Ismael como herdeiro, mas quando parecia humanamente impossível, porque a Sara já era idosa, já não tinha mais regras, provavelmente já não ovulava mais, Deus rompe o silêncio e agora vem a promessa renovada. O milagre acontece. Depois aqui, não vou citar, né, porque a Natália já falou na aula anterior sobre Sara, né, que ela riu mesmo do Senhor. Não vou entrar nesse assunto. Mas agora o milagre acontece, Isaac nasce, trazendo riso. O nome Isaac significa riso, tá? Mas quando ele nasce, não é apenas pelo nome dele, mas de significar riso, mas pela alegria de ver o impossível se tornar real, tá? Quando Isaac nasce, ninguém imaginava que a Sara ia ter um filho, né? E ela agora tem um filho, né? Abraão agora está feliz porque a sua esposa, gente, Deus não aceitava a bigamia, tá? Não aceitava. A gente sabe que lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher para ser um só carne e não existia bigamia. Então, o que Abraão fez ainda foi tão pecado que ali era a segunda esposa dele. Deus não aceitava. Agora ele fica feliz porque a própria esposa gerou o seu filho, né? O seu descendente, agora com a esposa, né? Com a linhagem correta, né? Aí, agora, vai começar também outra confusão, né? Coitada da vida do Abraão. Agora, e da Agar, né? Fico com dó da Agar, porque agora o que acontece? Ismael já tem agora 17 anos, um adolescente, né? E antigamente, nessa época, os meninos desmamavam com 3 anos de idade, e eles faziam uma festa, né, para isso. Agora, essa festa do desmame que aconteceu, Abrão deve ter feito um festão, né, primeiro filho. Então, ele seguiu a tradição, e Isaac, então, ele é desmamado aos 3 anos. O Abraão fez um banquete, né, Ismael estava ali. E na Bíblia fala que o Ismael zombou de Isaac, né? Ele zombou e provavelmente a Sara viu, né? Provavelmente a Sara já estava ali desinquieta, né? Tendo Ismael lá dentro de casa, filha da serva, doida para colocar Ismael para fora. Agora acontece que ela vê o Ismael zombando de Isaac, né? Agora, o que a Sara faz? Abraão, Ismael está caçando confusão com Isaac.
o Ismael começa a caçoar maldosamente do irmão, né? A palavra hebraica, zakak, indica intenção cruel. Então, o Ismael tinha uma intenção cruel em cima do Isaac ali. Tá? E a Sara percebe o risco que o filho da escrava agora persegue o da livre. O que quer dizer isso? Lá em Gálatas 4:29, a gente vai ver que essa passagem muito bem descrita, que o filho da escrava persegue o da livre. Vamos ler Gálatas 4:29? Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Aqui também o que acontece agora. Então, Gálatas já fala que o filho da escrava perseguia o filho da livre. A Sara percebeu esse risco e agora ela vai correr para Abraão. Novamente, a gente vê a mesma passagem lá do Jardim do Éden. Abraão fala com ela assim: a serva é sua, pode fazer com ela o que você quiser. O que a Sara faz? Recorre a quem? Ao Senhor, né? Tipo assim, né? Pôr na culpa em Deus, né? Senhor, que o Senhor julgue ela, né? Agora, a Sara, Abraão não se posiciona novamente, sendo que é o cabeça da casa, né? O marido, o homem é a cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Agora ele não cumpre esse título e fala com a Sara que ela pode resolver, né? Agora, como Isaac agora é o herdeiro legítimo, a Sara deve ter pensado assim: eu não preciso de Ismael, né? Eu não preciso. Agora o Ismael perdeu a sua posição e ele vê a sua esperança, né, ruir. Até então, Agar, Ismael, achava por ele ser o primogênito, ele seria o herdeiro. Ele era o filho da promessa, né? Agora, a Sara começa a rejeitar, né? E Abraão deixou a Sara resolver. O que ela fez? Expulsou Agar. A segunda saída da Agar, né? Agora, Agar, a Sara expulsa ela, né, juntamente com ela e seu filho de 17 anos, né, já um adolescente, e eles vão agora para o deserto, né? Novamente, agora ela vai para o deserto com o seu filho. A rejeição é a forma mais violenta, né? Quando o Abraão ele rejeita a sua serva, ele rejeita a Agar. A gente percebe, né, que naquela época a rejeição era a forma mais violenta de ferir e agredir uma pessoa, visto que dói muito, desarticula a saúde psicológica e provoca uma desestabilização, jogando a pessoa num poço profundo e desvalorização humana. Gente, imagina um rapaz de 17 anos foi expulso pelo pai da sua própria casa. Imagina a mágoa que esse rapaz não está no coração. Imagina a mágoa. Por que eu quero que vocês entendam isso? As confusões que hoje acontecem, tudo provém disso. A mágoa implantada no coração de Ismael. Aquela mágoa foi crescendo. Porque meu pai agora me expulsou de casa, né? Na Bíblia depois não relata mais que ele teve a presença do pai, ele não teve o apoio paterno mais, né? Agora ele estava só com sua mãe ali no deserto. Ele tinha que cuidar da sua mãe, né? E ele tinha essa mágoa do pai, né? Agora a gente vê que a consequência da desobediência e da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus. A trajetória de Abraão revela como fé e escolhas moldam nossa história. Deus promete a Abraão um filho com Sara, mas diante da demora
ele cedeu à pressão e teve Ismael com Agar, serva de Sara. Essa decisão, marcada pela desobediência e impaciência, trouxe consequências familiares, históricas e espirituais. Ainda assim, Deus demonstrou fidelidade e misericórdia, prometendo a Ismael uma grande descendência. Mesmo Ismael não sendo herdeiro da promessa, Deus ainda fez uma promessa para ele lá no deserto. Ismael ia ter uma grande descendência, né? Deus, mesmo ele não sendo o filho da promessa, Deus ainda cumpriu, né? Por ele ser filho de Abrão, ele ainda cumpriu em Ismael uma promessa, né? Então, Ismael tornou-se pai de 12 príncipes e dos povos árabes, né? E o Isaque, que é o filho da promessa, deu origem ao povo de Israel. Mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel à sua palavra. Gente, Ismael, Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Mesmo assim, deu descendentes a Ismael, porque ele tinha um propósito. Sabe qual que é? Olha para você ver, que interessante. Na época do José lá do Egito, né, que ele caiu no buraco, quem que chegou lá para levar o José para o Egito? Uma caravana de ismaelitas. Essa caravana era composta por descendentes de Ismael. Olha aí, Deus precisava deles para cumprir a promessa em José, porque ele foi vendido pelos seus irmãos e quem comprou foi uma caravana de ismaelitas. Eles levaram o José para o Egito, aonde se cumpriu a promessa de Deus ali em José, né? Então a gente teve aí o aparecimento dos ismaelitas cumprindo-se uma promessa do Senhor, né? Eles estavam nos planos de Deus, né? Como que ninguém pega Deus de surpresa, Deus tinha um plano também, né? Então, mesmo quando a gente falha, né, Deus ainda é fiel com a gente. Agora, o que eu quero que, nessas aplicações agora, eu quero mostrar para vocês uma lição dessa história. Essa história de Abrão, a gente pode entender que Abrão pecou, ele reconciliou com o Senhor, mas as consequências do pecado dele, ele vai ter as consequências. Deus aceita o nosso perdão, Deus aceita o nosso pedido de perdão, ele nos perdoa, mas a consequência do nosso pecado, a gente vai sentir. A gente vê na Bíblia várias consequências do pecado. Deus perdoa, mas a consequência vem. A gente tem Davi, né, quando deitou com Batseba, Deus perdoou, mas o filho do pecado, o filho do adultério foi morto, é a consequência do pecado, né? A gente vê outras consequências, a gente vê Salomão, que tanto de mulher lá, teve as suas consequências, né? E agora a gente vê a consequência do pecado de Abrão. E essa consequência foi tão grande que a gente vê ainda até hoje. Até hoje. Toda essa guerra que acontece no Oriente é a consequência do pecado de Abrão, né? O surgimento, nós vamos ver agora o surgimento do Islã, né? Quando eu disse para vocês que Ismael, ele saiu da sua casa, que Abrão pôs ele para fora, ele saiu com uma mágoa no coração. E ele viveu ali no deserto, né? E ali ele constituiu, né, teve vários descendentes, ele casou com uma egípcia, né? A mãe dele arrumou para ele uma egípcia que era da terra deles lá, e ele gerou vários descendentes, né? Aí começa o surgimento do Islã. Maomé, ele surge no século 7 depois de Cristo. Ele nasceu entre Meca e Medina, que é na Arábia Saudita. Segundo o Islã, o Islã, ele é descendente de Ismael, tá? Ismael é considerado profeta e patriarca dos árabes. Então, aí começa o problema. Quando Abrão ele morreu, ele comprou um terreno em Macpela, e ele foi enterrado lá.
No texto fala que Ismael e Isaque estavam lá. Então, nesse mesmo contexto, a gente vê eles dois juntos para enterrar o pai, tá? Essa Maquipela ainda, hoje lá em Israel, no lugar, ainda consta esse lugar lá. E só para vocês terem uma ideia, é tão curioso que existe um muro que judeus cultuam de um lado e os muçulmanos do outro. Mas são a mesma descendência. Só que um acredita que quem é o herdeiro da promessa é Ismael e os outros acreditam que quem é o herdeiro é o Isaque. A briga foi formada aí. A descendência aí dando problema. Gente, cuidado em colocar desavenças em filhos, no coração dos seus filhos. Principalmente quando a gente tem 2 filhos. Colocar uma desavença com um filho, com um irmão, né? Você fala ali de um irmão para o outro. Gente, presta atenção na história de Abraão. Olha aí. O erro começou lá atrás. E a gente vê ele hoje, né? Ismael, então, árabes e Isaque, judeu, né? A rivalidade familiar que gera conflitos milenares. Os conflitos milenares que a gente tem até hoje, né? Um erro de Abrão, consequências por gerações. Então, quando a gente tem essa geração sempre dando problema, você pode ver que o erro foi lá atrás. Olha a história de Abrão. O erro dele começou lá quando ele saiu numa boa lá da terra dele, já parou lá errado, já desceu para o Egito errado, deitou com Agar errado e teve filho. E a gente vê agora aqui o problema que a gente tem entre árabes e judeus, né? Agora, é só um apanhado que eu coloquei aqui sobre o Código de Hammurabi. Essa lei antiga, dessa época de Abraão, era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, fala na Bíblia, né? E esse código, ele era tão importante que Moisés cita ele lá em Êxodo 21, 24, para ajudar a normalizar as leis para o povo judeu, né? Então, esse código era assim, olha, alguém matou meu irmão. Qual que era o código? Eu vou lá e mato o irmão dele. E pronto, acabou. Ninguém rende mais assunto. Acabou ali o conflito, né? Acabou ali não tem mais, não vai ter mais briga ali. Matou o seu irmão, olho por olho, dente por dente. Matou o meu irmão, eu fui lá e matei, pronto, acabou. Esse era o código que tinha naquela época, tá? Então a gente vê que Abrão, ele seguia, o povo dele seguia esse código, né? Então a gente tem aí vários relatos, né? E esse código ele existiu e ele era importante por causa para ajudar, né, nos conflitos aí. Eles tinham que ter um código e esse código ele ajudou muito nessa época, tá? Agora, uma aplicação prática aí que eu quero falar com vocês. Rivalidades familiares causam feridas profundas. Gente, tem que tomar muito cuidado, que a gente pensa, muita gente fala assim, maldição hereditária. Gente, eu particularmente não acredito em maldição hereditária, eu acredito em rivalidades hereditárias. O que é isso? Quando uma coisa é passada, briga entre famílias. Não, eu não gosto do meu tio. Por que você não gosta? Porque minha mãe não gosta. Eu não gosto do meu parente. Por quê? Porque minha família não gosta. Gente, isso é rivalidade hereditária. É o tal de passar, né? E isso pode abrir feridas profundas e pode causar problemas gigantescos, né? O Ismael sentiu rejeitado, mas Deus não o rejeitou, né? Ele sentiu o rejeito do pai, mas Deus ainda cumpriu a promessa nele, né? Ismael prosperou. Gente, Ismael prosperou tanto que até hoje os ismaelitas eles prosperam. As grandes riquezas, como o petróleo, estão nas mãos dos árabes. Então, a descendência dele
ainda prospera. E para cumprir a promessa que Ismael estava nos planos do Senhor, a gente teve o resgate do José aí no poço, né? José, os irmãos dele julgarem no poço, passa uma caravana de ismaelitas e leva ele para cumprir a promessa de Deus lá no Egito, né? Então, mesmo Ismael, né, gente, até essas guerras hoje tem um propósito para Deus, né? Tudo tem um propósito. E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente tem que confiar. É difícil? A gente vai dar conta. Não falo que é fácil, porque a gente quer ajudar o Senhor de toda maneira. E a hora que eu penso, eu acho que ele está olhando para a gente e fala assim, povo incrédulo, eu estou aqui, por uma palavra minha eu fiz o universo todo, eu não posso falar assim, está aí o que você pediu. Ele deve pensar assim, eu vou deixar esperar mais um tiquinho, né? Vou deixar esperar um pouquinho mais para me ver a fé dessa pessoa. Só que antes dele dar a gente já tenta ajudar, né? E a gente tentando ajudar, a gente Deus pensa, né, que a nossa fé é tão pequena, né? Agora, concluindo, que a Marci me deu só 1 hora, né, Marci? Tirou meia hora. Conclusão. Mesmo quando erramos, a graça de Deus nos alcança, né? Abraão falhou, mas foi restaurado e continuou sendo o pai da fé. A verdadeira força está no arrependimento, na obediência e na confiança no tempo de Deus. Gente, Deus tem um propósito. Que seja ele bom para nós, ou a gente achando que não é. A gente pensa assim, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero comprar um carro do ano. Deus vai falar assim, não, eu vou te dar uma bicicleta. E para ele é isso que você vai ter. Você tem que colocar, você tem que confiar e obedecer, né? E hoje eu ouço muito assim, ô Vânia, você não tem medo de andar de moto? Porque eu venho de Florestal de noite de moto, e minha vida é uma correria, de moto para lá e para cá. Hoje eu falei com ela assim, ó, a moça, deixa eu falar com você, se for para acontecer qualquer coisa comigo, vai acontecer de moto, de avião, de a pé, eu posso tropeçar, cair, minha vida está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Então, assim, eu vou ter medo? Uai, medo a gente tem. Mas o que eu posso fazer que está nas mãos dele? Eu vou confiar. Mesmo que a gente caia, né? Ai, será? Deus ainda a gente vai lá e fala assim, Senhor, estou aqui, ó, confiando, me ajuda, me sustenta, porque não é fácil. Então, a lição que eu coloco, confie no tempo de Deus. Evite decisões precipitadas. Não precipite. Às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso, tá? Cuide da sua família com sabedoria. Cuidado, né? A Bíblia fala, não ire seus filhos, né? Cuidado ao educar seus filhos. Nesse mundo de hoje, está difícil educar, mas eduque seus filhos dentro da palavra do Senhor. Mostre eles que a obediência a Deus é o que é o certo, né? Que eles coloquem a vida deles na frente, que Deus possa seguir com eles o caminho deles. Lembre-se, Deus cumpre seus planos, mesmo com as nossas falhas. Mesmo sabendo que a gente é pecador, mesmo sabendo que a gente merece o inferno, Ele cumpre os seus planos para a gente. Mesmo a gente não esperando, Ele vai cumprir seus planos. Não adianta a gente querer ajudá-lo. Não adianta. Porque os planos dele para a gente é o que é o ideal. Então vamos aprender a confiar, né? Então a gente teve essa história toda de Abrão. Agar teve um papel ali, né? A gente não pode desmerecer Agar. Ela teve um papel ali na história, né?
A gente vê, quando a gente conta a história, quando a gente vai estudar a história, a gente pensa assim, coitada da Sara que não teve filho. Coitada da Agar que foi entregue ali, sem estar nos planos do Senhor. Né? Então, quando a gente estudar as mulheres, vamos nos colocar no lugar delas. Né? Vamos ver ali o que ela está tirando, o que a gente pode tirar daquilo. Tá? Eu passei um pouquinho dos 15 minutos, mas alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma pergunta no tema? Alguém? Ninguém? Ninguém, gente? Era. Porque imagina, o Ismael, até 17 anos, ele foi o primogênito. Ninguém achava mais que a Sara ia ter filho. Então, o que ele pensava? Eu sou o primeiro, eu vou herdar tudo. Quando vem Isaac, o que vai acontecer? Ele vai começar a implicar com Isaac. E a implicância dele foi séria. É, a implicância foi séria. Quando Abraão errou também em deixar a Sara resolver. Né? Porque ele deveria ter resolvido, ele é o cabeça da casa. Só que ele deixou a Sara para resolver. A serva era dela. Né? A serva era dela, ele resolvia. Ela resolvia. Só que o Senhor, ele é tão misericordioso que ele cuidou do filho, ele cuidou da serva, né, da Agar, e do filho dela lá no deserto. Né? A gente vai ver ele lá que Deus ouve o chamado de Ismael. Quando Ismael, na Bíblia não fala, mas ele atende o pedido de Ismael. Então dá a entender que Ismael estava orando. Ismael estava orando e o Senhor atendeu a voz de Ismael. Nem foi a voz de Agar. A primeira vez que Agar saiu, ele chamou ela pelo nome, Agar. Agora ele ouve quem? Ismael orando. E Deus fez a promessa e cumpriu a promessa. Ele poderia ter morrido no deserto, mas Deus tinha a promessa. Né? E Deus tem ainda a promessa, porque a gente vê esses conflitos todos, mas Deus tem um propósito ainda. A gente vai saber desse propósito na glória. Né? A gente pensa assim, nossa, tudo isso que está acontecendo, essas guerras, esse tanto de morte. Gente, Deus é soberano e tudo está debaixo da soberania dele. Tudo. Então, a gente tem que entender que o que acontece ainda hoje, esses conflitos, Deus ainda tem um plano. Né? Tem um plano. Ismael estava no plano do Senhor. Né? Então, ele honrou, ele cumpriu e ele está cumprindo ainda. Né? Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar, Marcinho?